A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz é o que nós desejamos para a sua vida. Estamos aqui gravando mais esse vídeo para que você seja edificado na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento, algo fundamental para o cristão, para ter a tranquilidade e a certeza da salvação. Você é alguém nascido de novo? Fica a pergunta. Não me responda agora. Assista esse vídeo até o final e no final você responde para você mesmo. Amém? Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 3. Vamos fazer o seguinte. Volta 2 versículos do capítulo 3. Vamos ler do capítulo 2, a partir do 23, para a gente ter uma noção aonde ocorreu isso tudo. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava fazendo e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Sabe o que significa isso? Que ele conhece você lá no profundo. Bom, vamos começar agora o capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio ter com Jesus à noite e lhe disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ou em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E aí vamos lá para o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, Filho do homem está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É até aí a nossa leitura. Eu vou dar aqui Vou situar você nesse contexto aí, o que estava acontecendo. Era tempo de Páscoa, uma festa que acontecia em Jerusalém todo ano. Páscoa todos sabem, né? É uma festa judaica que celebra a passagem da escravidão para a liberdade. Isso foi instituído lá na 10ª praga, né? Lá no finalzinho da 10ª, pouco antes do povo fugir, né? Sair para o deserto. Então, o povo hebreu, o povo judeu sempre comemora isso. É uma festa onde as pessoas iam todas ali para a cidade de Jerusalém para celebrar. Então a cidade estava muito cheia, Jesus também estava lá. Jesus estava operando milagres, prodígios, maravilhas diante daquele povo. E conforme diz aqui no versículo 23 do capítulo 2, viram muitos sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. O que significa isso? Significa que as pessoas estavam vendo Jesus fazer os milagres e as pessoas estavam acreditando, estavam crendo em Jesus, né? Mas aí você me pergunta, mas por que Jesus vai falar de novo nascimento? Já não basta crer? Crer em Jesus já não é o suficiente? Não.
Aquela crença era uma crença muito rasa, era uma crença de algo que eles estavam vendo. Não era uma crença de que Jesus poderia salvar as pessoas da perdição eterna, não era essa crença. A salvação, quando a gente fala em salvação na Bíblia, é salvação eterna. É uma salvação que você vai desfrutar dela a eternidade inteira. Não é uma salvação qualquer. Não é uma salvação de uma situação, não é uma salvação de uma dívida, não é uma salvação de uma doença. Não é só isso. É também, mas não é só isso. E isso é o presente que Jesus dá nas nossas mãos. Jesus dá um presente para as nossas mãos. Mas a gente precisa buscar o dono da bênção, o abençoador, e não somente a bênção. Amém? Está entendido até aí? Então, é necessário, esse texto é bem claro. Deus estava falando com Nicodemos, no meio lá daquela festividade, tinha o povo, né? A cidade estava muito cheia, e tinha também um homem, o principal dos fariseus lá, um homem do Sinédrio, um homem importante, um homem respeitado por todos, que tinha como é que fala, uma posição a zelar, né? Ele não podia nem se aproximar do mestre de uma forma humilde diante das pessoas, porque as pessoas, olha só, o mestre, uma pessoa importante da sociedade, falando com Jesus. Jesus não é, né? Quem é Jesus, né? O filho do carpinteiro, né? Aí, mas ele foi lá de noite. E dentro da cidade tinha as pessoas que viam os sinais e esse homem também chamado Nicodemos. Eu vou falar para você alguma coisa sobre Nicodemos. Nicodemos era um cara importante na cidade, era um cara importante na religião, era um cara rico, era um cara piedoso, um cara que tinha todos os predicados, vamos falar assim numa linguagem bem de hoje, era o genro, o genro que todo sogro queria. Um cara top, o cara fazia tudo certo, o cara piedoso, orava, jejuava, o cara buscava a Deus, era sincero no que fazia, mas ele não conhecia a profundidade de crer em Jesus Cristo, que é o nascer de novo. O nascer de novo, segundo o texto, é algo necessário na vida do cristão. Nós precisamos nascer de novo. Cada um de nós. Aí você pode falar, pastor, até o pastor tem que ser nascido de novo. Até o pastor precisa ser nascido de novo. Né? Esse Nicodemos era um cara comparado assim a um bispo, né? A um papa. Era um cara top na religião, mas ele não tinha nascido de novo. Né? Então essa revelação precisava ser ministrada ao coração de Nicodemos. Precisava. Então vamos lá. Vamos para o texto. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele está dizendo aqui, ele está falando uma linguagem carnal, uma linguagem rasa, uma linguagem... Jesus estava falando, como diz assim no ditado aí dos flamenguistas, Jesus estava falando em outro patamar. Jesus estava falando de algo muito acima, muito superior. E ele estava falando em voltar para a barriga da mãe. Ô Nicodemos, né? Em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém, você não vai encontrar ninguém lá no céu que não tenha nascido de novo. Então essa mensagem aqui é para você refletir, é para eu refletir que nós precisamos ser nascido de novo. Qual é a necessidade? Mas por que nascer de novo? Qual é a necessidade de se nascer de novo? Qual a necessidade? É porque nós temos a natureza corrompida. Hoje o ser humano tem a natureza corrompida. Vocês lembram bem da história de Adão e Eva, da queda lá que aconteceu no Éden, da desobediência, quando a serpente jogou uma conversa fiada ali para Eva, e a Eva caiu no canto da sereia, né? Vamos falar assim, naquela conversinha fiada de que se comesse ia conhecer o bem e o mal, ia ficar igual a Deus e tal. Ela foi, e a fruta era boa, era bonita aos olhos, ela pegou e comeu, ela caiu nessa conversa fiada e por causa disso o pecado entrou na humanidade. A desobediência entrou na humanidade. E aquela imagem e semelhança que nós tínhamos
quando fomos criados, fomos tecidos pelas próprias mãos de Deus do barro, né? E aí aquela imagem e semelhança dela ficou distorcida, ficou embaçada. Se estabeleceu uma parede entre o homem e Deus, e isso se perpetuou até os dias de hoje. E é necessário que Jesus entre na história da humanidade, para que essa ponte seja construída do ser humano para Deus novamente. É o resgate do ser humano que está a caminho de volta para Deus. Então, a necessidade do novo nascimento é para restabelecer a nossa natureza que está corrompida. Nós, seres humanos, temos inclinação para o mal. Tudo que a gente quer fazer é mal. Todas as decisões que o nosso corpo, a nossa carne pede, são decisões ruins, são decisões que vão nos levar para a morte. Então, se você não nasce de novo, você só vai fazer péssimas escolhas. Você vai escolher dar passos largos para o abismo. Por isso nós precisamos nascer de novo. O nosso coração é cheio de maus desígnios. Nosso coração, se a gente deixar, ele fica todo poluído de coisa ruim. Se a gente não deixar o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida, o nosso coração fica todo entulhado, né? Nós não temos, nós não temos assim força para voltar para Deus se a gente não nascer de novo, se a gente não nascer da água e não nascer do Espírito. Por isso há uma necessidade muito grande da gente nascer de novo. Aquele que é nascido de novo, ele tem forças para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a tentação, para fazer boas escolhas. Amém? Né? E agora eu vou falar alguma coisa do que não é novo nascimento. Presta atenção. Você pensa que você é nascido de novo porque você é crente? Ou você pensa que você é nascido de novo porque você tem algum título? Porque você tem dinheiro? Porque você tem um exterior de piedade? Um verniz de santidade? Você acha que você nasceu de novo porque você tem conhecimento bíblico? Não, você não é nascido de novo por causa disso aqui, não. Você não é nascido de novo por causa disso aqui. O nascimento de novo, ele se dá de dentro para fora. É quando a espada vai lá na divisão da alma e do espírito e faz a obra dentro de nós, né? Quando ele transplanta o nosso coração, ele transplanta o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Quando ele passa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e aí a gente começa a fazer boas escolhas. Esse novo nascimento nos proporciona uma vida inédita, uma vida nova, uma regeneração. Eu gosto muito dessa palavra, regeneração. Regeneração vem... você lembra da palavra Gênesis, que é genética, é a origem, né? Regeneração é você criar de novo, regenerar. Deus não faz reforma. Deus não faz reforma na tua vida. Deus não faz reparo. Deus não faz, passa uma lixinha e bota um plastique. Não. Deus não faz isso. Deus, ele quebra e faz de novo. É regeneração. Deus recria a gente do nada de novo. A gente nasce de Deus, a gente nasce de novo, né? Isso que o novo nascimento proporciona para nossas vidas. Aí o pecado, a tentação, a gente não vai querer mais fazer, não porque a gente não pode fazer, ou porque porque a gente está com medo de ir para o inferno. A gente não vai mais pecar por causa disso. A gente não vai pecar porque a gente é nascido de novo e o pecado volta a nos incomodar, né? A gente começa a restabelecer a nossa imagem e semelhança de Deus. A gente crê que aquela obra que foi feita na cruz do Calvário, aquela morte que Jesus morreu, ele morreu no nosso lugar para nos dar vida, e a gente toma posse disso, a gente só quer viver agora para Deus, a gente só quer fazer as coisas de Deus, a gente não quer desagradar Jesus, a gente não quer fazer mais nada de errado. Isso é nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente passa a entender não somente o nosso destino, que é o céu,
mas a da nossa origem. A nossa origem, a gente veio do céu. A gente veio do céu. Quando a gente nasce de Deus, a gente entende que a gente nasceu do céu. A gente nasceu de Deus. Não é do nosso pai e da nossa mãe. É nascer de novo, é nascer de Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso dá sentido para a tua vida, dá sentido para a minha vida. Isso é nascer de novo. A gente passa, a nossa mente abre, a gente começa a entender, a contemplar as coisas de uma forma diferente, sobre um outro prisma, não mais de um prisma humano, mas sim de um prisma espiritual. Muita gente pensa que isso aqui, que essa terra, esses poucos anos, 70, 80, 90, 100 anos, 120, que é o que eu quero viver aqui nessa terra, muita gente pensa que esse curto período de tempo que a gente passa aqui na terra, é só isso, a vida se resume a isso. Não, não é assim. A vida não se resume a somente esse tempo que a gente fica nessa terra. Não se resume, nós somos criados para a eternidade. E a nossa eternidade está diretamente ligada ao nosso novo nascimento. A gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito, a gente nasce de Deus. É muito sério, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você assista esse vídeo e se sinta impactado por essa palavra. Nicodemos era uma pessoa muito bem conceituada na sociedade. Ele era todo certinho, ele era politicamente correto, ele era, poxa, perfeito. Mas ele não tinha nascido de novo. E ele estava incomodado com isso, tanto que ele foi ter com Jesus à noite. Eu falava, eu tenho que falar com esse Jesus, eu sou um dos principais aqui dos fariseus, eu sou do Sinédrio, eu não posso me expor para o povo ver que eu estou indo falar com Jesus. Aí ele foi de noite ter com Jesus. E Jesus foi muito pacientemente ensinando a ele, meu amigo Nicodemos, importa que você nasça de novo, não fique achando que você tem esse monte de título, você é respeitado. Não, 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 nada disso. Você precisa nascer de novo, nasça de novo, nasça de Deus. E aí, Jesus fala de algo interessante também, que é preciso nascer da água e do Espírito. Era uma linguagem que ele entendia, por ele ser um estudioso da lei. Ele sabia o que era nascer da água. Nascer da água é o batismo de João Batista. É aquele batismo de arrependimento. Não dá para nascer de novo sem o arrependimento. Então, por isso que Jesus falou, é preciso nascer da água, quer dizer, do batismo, a mesma proposta do batismo de João Batista, né? Ele entendia isso. É o arrependimento. O que é o arrependimento, meu irmão e minha irmã? O arrependimento é você ter consciência do teu pecado, do que você faz de errado. Se você rouba, você não rouba mais. Se você adultera, você não adultera mais. Se você conta mentira, você não mente mais. Você começa a deixar as práticas erradas de lado, você joga fora. Você se arrepende e começa a ter uma vida nova, uma nova postura, uma conversão. O nome disso é conversão. Você se converter, fazer a curva. 180 graus. Você está indo para o abismo, você vai para a vida. É uma curva. Batismo, quem não for nascer da água, é nesse sentido que ele está falando. Uma linguagem que Nicodemos, por ser um fariseu, entendia. E precisa nascer também do Espírito. Nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É mistério, irmãos. É mistério. Nascer do Espírito é mistério. Né? Tem gente que fala assim, eu só vou me converter, só vou crer depois que eu entender tudo. Você não vai entender tudo para crer, você vai ter coisas que você vai fazer que você não vai entender. O Espírito te move, o Espírito te move. Você levanta um dia de uma pregação, você levanta a mão, eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. E aí você tem você sente uma leveza, algo que aconteceu na tua vida e você sai da igreja e você começa a ver a vida mais colorida. Isso é mistério, é o Espírito Santo que faz a obra na vida do pecador. E pode ser o pior pecador. Você pode até falar para mim assim, pastor, mas você não sabe o pecado que eu cometi. Foi coisa muito cabeluda, muito grave. Deus não está preocupado com isso.
Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você nasça de novo. O novo nascimento é isso. E aí ele fala assim, é como o vento, né? O vento de Deus. Né? O vento você não sabe de onde vem, para onde vai. Né? Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne e do Espírito é Espírito. Querendo dizer que precisa nascer do Espírito, nascer de Deus. Não te maravilhe de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo, ou não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é a proposta, que você nasça do Espírito, nasça de Deus. E aí Nicodemos, ainda confuso, responde, como pode ser isso? Aí Jesus dá uma sacudida nele. Você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Na verdade eu te digo o que dizemos, o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, você precisa crer nas palavras de Jesus. Verso 12, se vos falei coisas da terra, né, coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Sabe o que significa isso? Existem mistérios que Jesus não pôde nem falar, nem citar, porque se ele não está entendendo essa linguagem, quanto mais a linguagem celestial, meu Deus do céu. Aí Jesus fala, olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aí vem a revelação do nascer de novo, a causa do novo nascimento, a revelação. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha só que mistério, meus irmãos. Essa é a causa. Meus irmãos, ele estava se referindo a passagem lá do Antigo Testamento, Números 21, do verso 13 ao 15, que relata uma praga que aconteceu lá no deserto, no meio do povo de Deus, quando os nossos irmãos hebreus lá começaram a murmurar contra Deus. Veio uma praga sobre o povo de serpentes que picavam as pessoas e matavam as pessoas. Né? E as pessoas, Moisés, nós estamos aqui no deserto, estamos morrendo, todo mundo envenenado, fala com Deus aí, clama a Deus aí por nós. Aí Moisés falou com Deus e Deus fala, olha, levanta uma serpente de bronze e aqueles que olharem para a serpente, esses serão salvos da morte. Né? Então, se referindo a uma serpente que foi levantada, as pessoas que passavam e olhavam para aquela serpente, o veneno não fazia mal, as pessoas não morriam. Meus irmãos, que profundidade agora dessa revelação. Olha só, presta atenção. O veneno que assolava aqueles irmãos lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, matava o corpo. O veneno hoje que nos mata, mata o corpo e mata a alma, mata o espírito. É morte, a segunda morte, é o veneno do pecado. E aí vocês me perguntam, mas Jesus vai ser levantado como a serpente? Como que pode Jesus ser a serpente? Meus irmãos, se vocês não sabem, o antídoto do veneno, toda vez que uma pessoa é mordida de cobra, o antídoto é feito com o próprio veneno. O próprio veneno é que faz o antídoto contra o veneno. Então, Jesus Cristo veio nos trazer o antídoto. Jesus Cristo foi levantado no madeiro, foi crucificado e sobre ele foi lançada as nossas iniquidades. Ele se fez pecado. Ele se fez pecado a ponto de Deus virar o rosto e não olhar para ele. E a ponto de Jesus sentir isso e falou, Pai, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Ele deu um grito antes de morrer. Pai, por quê? Porque ele se fez pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Então, meus irmãos, é aquela obra da cruz do Calvário. É esse mistério do nascer do Espírito que tem ligação com essa cruz, com essa obra salvífica na cruz do Calvário de Jesus Cristo. É essa que vai nos salvar. Nós precisamos nascer da água, precisamos nascer do Espírito, crer que Jesus morreu na cruz por nossa causa. Meu Deus, que maravilha!
Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus. O salário do pecado é a morte. Quem morreu, quem deveria morrer, éramos nós. Mas sabe quem morreu? Jesus Cristo. Ele rasgou a cédula do pecado em nosso favor. Hoje nós não temos nenhuma dívida, não devemos nada para ninguém. A gente precisa crer, mas não aquela crença que aqueles irmãos lá daquela festa na Páscoa, ou o próprio Nicodemos, é aquela crença rasa de que Deus somente cura, que Deus somente prospera, que Deus somente dá as coisas para a nossa vida, que é para essa vida temporal. Não, é uma crença profunda, é uma crença na salvação eterna. É uma crença muito mais profunda do que aquela crença do versículo 23 do capítulo 2. Muitos creram porque viram, e nós estamos crendo porque ouvimos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo essa mensagem, se Deus tocou no teu coração, você fala, mas pastor Júnior, eu preciso nascer de novo. Eu estou tocado com essa mensagem do novo nascimento. Eu tenho posição, eu tenho dinheiro, eu sou honrado pelas pessoas, mas existe um desconforto no meu coração. E eu quero ter esse Jesus, eu quero ter essa esperança, essa certeza da minha salvação. Eu quero viver uma vida diferente do que eu estou vivendo agora. Eu não quero viver mais comendo pelas migalhas, não. Não quero mais estar tomando essa sopa pelas beiradas, não. Eu quero botar a colher no meio desse prato de sopa, mergulhar nessa profundidade dessa revelação. Aí eu peço a você agora que você faça uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, essa vida nova para a minha vida. Eu quero essa vida nova para mim. Eu quero. Eu quero deixar minhas velhas práticas, quero ser um novo homem. Eu posso até ter algum ministério, alguma coisa dentro da igreja, ou até eu nem gosto de crente, não gosto de igreja, mas eu preciso desse Jesus, esse Jesus que me salvou. Não é o Jesus das bênçãos, não. É o Jesus dono da bênção, é esse que eu quero. Jesus Cristo entra na minha vida nessa manhã, né? Entra na minha vida agora que eu estou diante desse vídeo, ouvindo essa mensagem. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser um novo homem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração comigo, além da ajuda de Deus, né? Você procura estar sempre em oração, ora a Jesus. Qualquer situação que você tenha dificuldade de vencer, ore, busque a face de Deus. Se você precisar de um amigo, você pode vir aqui na Américo da Rocha 980. Né? Estamos aqui às terças e domingos. Né? Creio que a partir de agosto nossos cultos voltarão ao normal e a gente vai estar aqui para te receber. Se você quiser falar comigo, você manda um WhatsApp para mim, marca um gabinete comigo. Né? Tem a pastora Cris também, hoje ela não está nesse vídeo aqui comigo, ela pode te atender se você for menina, ela é uma pastora abençoada, movida por Deus, ela vai te orientar, vai te pegar na mão e te conduzir nos primeiros passos para que você alcance a plenitude do novo nascimento. Né? Estaremos aqui com leitinho para te dar, mamadeira, até que você possa estar comendo uma comida mais sólida. Amém? Procure-nos aqui. Procure uma igreja evangélica, caso você não more perto de nós aqui. Procure uma igreja metodista. Né? E Deus abençoe e seja feliz na presença do Senhor. Estamos terminando aqui esse vídeo. Né? Tem uma música que falou muito forte, ontem nós fomos lá no Monte de Oração, lá em Campo Grande, e estava ventando muito e Deus me fez lembrar de uma canção do Kleber Lucas. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos para onde vai.
Assim é aquele que é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. Vai nas asas do Espírito, submisso ao seu poder, confiando o seu caminho ao que tem todo o poder. Sopra, Senhor, sobre nós o teu Espírito, a tua presença, Senhor. E eu esqueci o restante da letra. Ai, que chato. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, uma boa semana e fique na paz. Amém. Paz. Manda um beijo aqui da pastora Cris também, tá?